Abra a Bíblia em 1 Samuel. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 10. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Ah, Jesus, Tu és digno, Tu és muito bom, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Tu és o Rei dos Reis. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Aleluia. Estamos juntos? Amém? Então vamos lá. Eu pedi a tradução, a nova tradução. Então às vezes vai divergir um pouco do seu. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá, El Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que entrando na cidade encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Glórias a Jesus. Espírito Santo de Deus, conduz essa ministração. A nossa dependência, ela é do Senhor. Assim como foi com a palavra cantada, seja com a palavra falada, leva a nossa atenção, a nossa mente, as nossas emoções ao teu trono, e que nós venhamos, ó Deus, a receber a palavra que o Senhor tem hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Eis-me aqui como instrumento, Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Ah, Jesus, o Senhor é muito bom. E o tema da mensagem hoje é Gilgal, o lugar onde Deus prova o coração do ungido. E nós vamos discorrer, falar um pouquinho sobre 2 homens. Nós vamos falar sobre Saul e nós vamos falar um pouquinho sobre Davi. Nós vamos começar pela unção de Saul. O povo de Israel não era uma nação que não tinha reis. Tinha juízes que governavam, mas não tinha reis. As nações ao redor tinham reis. Quem estava como juiz nessa época era Samuel. E Samuel tinha uns filhos que não estavam andando correto na casa do Senhor, fazendo coisas não honrando ao Senhor. E Samuel já estava velho. A igreja ali presente, o povo ali, chegou perto dele e falou assim: nós queremos um rei. Samuel ficou muito triste e foi falar com Deus. E Deus responde para ele assim: Samuel, não fique triste, não foi você que eles rejeitaram, foram a mim. Mas eu darei um rei para eles. Estou parafraseando o contexto inteiro, é só vocês voltarem lá e ler. E fala: eu vou escolher. E o Senhor fala com Samuel: vai para a cidade tal, né? A tribo de Benjamim, que Saul era benjamita. Vai para a tribo que eu vou te falar que um homem vai acontecer isso, isso e isso vai acontecer. Quero falar para você que Deus é um Deus que governa
situações e pessoas. Deus falou com Samuel o que iria acontecer, que Saul era filho de Cis, e eles tinham animais, e diz que as jumentas sumiram. Então Cis, o pai de Saul, vai buscar aonde que está essas jumentas. E fala que ele procurou e não achou. Aí uma pessoa falou com ele, olha, o profeta está em lugar assim, 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 assim. Vai lá que ele vai te ajudar a achar a jumenta. E Deus falou com o profeta. Falou, o rei vai ser um homem tal, 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 que vai vir procurar a jumenta. Então você espera que eu vou trazer para você. Olha para você ver, uma situação num lugar, Deus trabalhando em outro lugar. Querido, a gente não precisa temer. Nós temos um Deus de controle. Às vezes o homem, os poderosos na terra, acham que tem controle. Mas o controle deles vai até onde Deus assim permitir. E aconteceu dessa forma. Ele chegou, Samuel olhou para ele, ungiu ele, levou a unção que Deus tinha mandado levar, ungiu e falou, você vai ser rei. Imagine você, um trabalhador do seu pai. A única vontade que tinha era herdar, se fosse o primogênito, não tenho essa certeza, era herdar a dupla porção do pai e cuidar das coisas do pai. A nação não tinha rei. Ele chega para o profeta que era conhecido da nação e respeitado pela nação, e o profeta fala com ele, você vai ser rei. Você está recebendo a unção de rei. E algumas palavras desse texto que eu li todo me chamou muita atenção. Ele fala assim, olha, não te ungiu porventura o Senhor? Coloca o verso 1 para mim aí, por favor. Que eu quero nessa linguagem. Não, é verso 1. Que eu quero 10, 1. Então ele fala assim, Samuel apanhou a vasilha, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou dizendo, quem que fez isso? O Senhor, repita comigo, o Senhor ungiu. Eu quero que você sinta essa frase. Quem é que ungiu? Beleza. Aqui eu começo a mensagem. Primeira coisa, quem unge é o Senhor. O pastor, ele é o canal para estabelecer a autorização de unção no meio da igreja. Ou outro meio eclesiástico. Ele faz isso. Mas quem unge, quem chama, é Deus. Sinta o que eu estou te falando. Então Deus, Ele dá a unção. E dentro dessa unção, porque querido, às vezes a gente conviver com pessoas é fácil, sim ou não? Fala gente, vocês comeram, hoje é domingo. Não. Conviver com gente não é fácil não. Tem hora que nem conviver com a gente é fácil. Ainda mais conviver com outro. Então, Deus escolheu 2 meios para se manifestar. Primeiro meio, casamento. Repita, casamento. Não há lugar que você vai ser mais desafiado a ser transformado e a perdoar do que casamento. Você tem que morrer todo dia. Morrer todo dia. Mas Deus instituiu, é maravilhoso. E outro lugar que Ele instituiu, que é a família da igreja. Você tem problema com a sua família biológica? Tem. Aqui é família. Então a família também, de vez em quando o irmão vai ter um esfrega, sai umas faíscas. Sabe como que é? Ferro afiando ferro. Você pega para afiar, pega a faca. Essas 2 instituições são lugares de Deus afiar a unção. Repita, afiar a unção. Porque a unção não é dada para a gente ficar dentro de casa. Eu tenho a unção, ao sol girando dentro de casa. Não. A unção não é para isso. A unção que Deus dá é para brilhar.
É para brilhar. Mas para ela brilhar, ela tem que ser ferro com ferro. Ferro com ferro. Se você pega o ouro bruto, você tem que peneirar. Se você pega o diamante bruto, tem que polir até achar o brilho dele. As coisas mais valiosas são escondidas. E eu quero, essa passagem ela é muito cheia de simbolismo. Pela graça eu quero conseguir entrar em todos eles nessa noite. Então ele fala primeiro a unção. Primeiro a unção. Só que nós vivemos num tempo do humanismo, em que nós não conseguimos lidar com a chatura do outro. Nós não conseguimos lidar com o outro. E de repente, as pessoas falam, não, vou sair da igreja, viver no mundo é melhor. Por quê? Porque eles querem semideus andando na terra. Eu quero te dizer que não existe semideus aqui. Quero te frustrar se você achar que eu sou. Não sou. Sou igualzinho, ó. Tem eu falo assim, meu Deus do céu, que raça ruim. Não existe. Mas essa é a graça do evangelho. A unção ela veio para isso, para mostrar que não é de acordo do jeito que eu acho que eu quero. É de acordo com que a unção que eu carrego. É de acordo com o chamado do mestre sobre a minha vida. Para ter consagração de rei tem que passar para a cruz. Só que o povo não quer cruz. Não quer cruz. Olha um para o outro, Belém, Belém, estou com raiva de você, não quero saber de você. Ai, você me ofendeu, você fez isso comigo. Ai, meu Deus, fez aquilo, não me cumprimentou. E não sei o quê, e não sei o quê. Nós já passamos da infantilidade. Vão crescer. Vão crescer. Se casar e toda hora falar assim, eu vou separar desse, eu vou separar desse. Hoje eu não quero te ver mais. Vou separar, vou separar, vou separar. É uma coisa que eu não devia nem ter casado. Primeira coisa que eu já falo com os seus 3 primeiros meses vai ser a decepção. Fala, essa mulher desse jeito, esse homem, esse faz, pum, rota. Coisa que não fazia. Não é não? Aí vai falar, tem mau hálito, acorda com o cabelo assim. Ou assim, tem dia que você acorda cambaleante, que seu pijama não está lá embaixo, outro está lá em cima, que é trem mais desregulado. Você tudo tapaiado. Você olhar e falar, não é assim no casamento. Porque a palavra, quando a gente empenha, é no amor, é na dor, é na feiura, na boniteza, é na jovialidade, é na velheza. Não tem velheza, não. A velhice. Não, só que nós estamos nesse negócio, parecendo assim que a gente é o centro do negócio. E a gente esquece de quem ungiu. Se Deus ungiu é para um propósito. E nós não podemos desfazer da unção que Ele nos deu. Nós temos que parar de ser criança. Criança que faz birra, criança que briga por pirulito, que briga por bala, por chiclete. Eu nunca vi os crentes brigando para fazer visita. Tem mais de 20 anos que eu sou pastora. Eu não vejo os crentes brigando para ir lá ajudar a arrumar a casa de uma pessoa que está precisando, que está doente. Eu não vejo eles brigando para ir para um hospital para cuidar dos outros. Tudo isso eu não vejo os crentes fazer. Tem hora que eles até viram, a gente fala os negócios assim, eu. Mas um trenzinho começa a manifestar. Povinho de dura serviço. Nós somos de dura serviço. A gente ficou infantilidade, um aborrecimento.
Gente, nós precisamos crescer no evangelho. As pessoas precisam da gente. As pessoas precisam de uma igreja militante. A igreja tem que brilhar, porque foi para isso que Deus nos chamou. A gente vem bonito para a igreja, perequetado para a igreja. Isso é maravilhoso, isso é gostoso. Mas o que eu faço com a unção que Deus me deu? Não tem tempo, eu estou na faculdade. Não tem tempo. Eu trabalho de tanto a tantas horas. Eu não tenho tempo. Então o dia que Jesus voltar, você não tem tempo. Você vai ficar aqui, porque não tem tempo para nada. E eu quero dizer para vocês que tempo é a gente que faz. Eu trabalhei na minha vida mais de 11 anos, mais de 12 horas. Eu era dona de casa. Sou dona de casa ainda até hoje. Graças a Deus eu não estou mais nessa função. Trabalhei e nunca larguei Jesus. E nunca fiquei frouxa na vida. Quando as coisas ruins veio, eu não larguei Jesus. Eu não larguei Jesus por nada, por conta dos outros. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia ama a gente, um dia não ama. Nunca larguei Jesus por conta de ninguém. Mas as pessoas largam Jesus por pequenas coisas. Porque não sabem perdoar. Não sabem se relacionar. Fica no nhen. E eu desafio todo mundo. Presta atenção no que você fala. Quantas palavras por dia você realmente é usado para falar de Deus? E quantas palavras por dia você gasta falando da vida dos outros? Por que eu estou falando isso, igreja? Porque é minha função trazer as verdades do Senhor dentro da casa. Porque senão vai ser cobrado de mim. O atalaia, quando é avisado, ele não abre a boca. As almas que morrerem serão culpa dele. E eu não quero alma da minha culpa. O que você tem feito com a sua unção? O que você tem feito? Porque Satanás vai tentar roubar a sua unção de todas as maneiras. Mas Deus, aqui Samuel, Deus foi tão gracioso com Saul, porque um cara que nunca imaginou ser rei de nada, de 12 tribos, milhares de pessoas, ele é ungido e Samuel descreve para ele o que iria acontecer. Vai pelo caminho tal, acha aí para mim. Você vai encontrar 3 homens. Esses 3 homens, um vai estar com 3 pães, um vai estar com um jarro de vinho, e o outro vai estar com 3 cabritos. Aqui vem outro simbolismo. Cabritos, os pães e o odre cheio de vinho. Eu quero te dizer, Deus, quando Ele nos unge, Ele começa a colocar no nosso caminho sinais para a gente não parar. Primeiro Ele ungiu Saul e falou com ele, você vai encontrar 2, 3, com isso aí. E eles vão te dar 2 pães e é para você pegar. Eles estão indo para Betel. O que é Betel? Casa de Deus. Mas eles vão te dar isso. Então ele foi para o caminho que ele falou. Ele encontrou esses 3 homens. E aqui tem 3 referências. Primeiro, o cabrito, o animal, fala de redenção. Fala de sacrifício. Porque aqueles animais eram para o sacrifício de expiação dos pecados. Então aquele animal remete do sacrifício 3 cabritos. Pai, Filho e Espírito. Não pense você que Jesus esteve aqui e que a Trindade não sofreu com o que Ele sofreu. Fala do sacrifício. Isso serve para mim e para a sua vida de unção. Primeira coisa, Deus nos unge, mas eu não posso esquecer que há um sacrifício pela minha vida. Houve um sacrifício para essa unção ser derramada. Aí ele fala os homens com 3 pães. Pães fala da palavra de Deus, comida, alimento para a alma, para o corpo e para o espírito. Lá ele fala do azeite, uma vasilha de odre cheio de vinho. Vinho remete ao Espírito Santo de Deus. Aí ele fala assim, olha, eles vão te dar 2 pães. 2 na Bíblia, o número 2 na Bíblia significa testemunho, confirmação. Então deu 2 pães para ele. Deus está confirmando em 2 sinais as coisas para ele.
Sabe por que a gente desiste da unção? Porque a gente não se alimenta do pão. A gente desiste da unção porque a gente não conhece a palavra. Lê a Bíblia toda. Se falar assim, tome esse remédio, tanto tempo você vai melhorar. A pessoa vai lá e toma. A Bíblia já deu um remédio para nós. Meditação, palavra de Deus, oração e jejum. Só que a maioria não faz. A gente é lento para entender que Deus deu o sacrifício. Ele fala, se você está cheio da palavra, quando você pensar em desistir, a palavra ela vem nos seus lábios. Aquele dia da tristeza, aquele dia da dor, aquele dia do choro. Você lembra-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No dia de treva, você vai e para na palavra. Se você está airado, ou com a esposa, não sei, um dos irmãos, o Senhor fala assim, ó, não durma com essa ira, resolva essa pendência aí, ó. Porque senão o inimigo vai ganhando lugar no seu coração. Falta de perdão. A falta de perdão, você renuncia à unção, porque não consegue lidar com a sua natureza dura. Porque falta de perdão fala de coração duro. Coração duro, você rejeita a unção, você tem. Mas aí você fala, não, eu não quero, porque eu não quero fazer isso. Eu já aprendi a falar que eu não quero mais nada. Eu já não falo mais isso. Eu só falo, Senhor Deus, o que o Senhor quer? Porque eu falo assim, não quero saber de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois Deus vai, trata e fala, faz. É mesmo. Eu falei, eu não vou fazer mais nada, não vou falar mais nada. Falo. E depois eu sei que eu vou ouvir o que o Senhor vai falar. Para que eu vou ficar falando? Então, a unção, ela é protegida pela palavra. A unção, ela é protegida de saber sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito. A unção, ela é protegida quando eu amo o Pai, o Filho e o Espírito. A unção, ela é protegida quando eu prefiro me submeter à palavra. Ah, pastora, se eu for humilhada, se você é humilhada. Ah, meu irmão, eu já sou humilhada direto. Já dói para danar, dói mesmo. Já fui humilhada em todas as áreas, toda a minha vida já de ministerial, que eu já aprendi a ser humilhada. Em todas as áreas. Então, uma hora, outra hora, tem coisa que eu já prefiro eu me humilhar. Fala, eu prefiro me humilhar. Quando você prefere se humilhar, você respeita a unção que você carrega. Porque a sua natureza não quer. A minha natureza não quer. Mas por respeito e amor à unção, eu me submeto. E ele continuou falando, olha, os 2 pães, o profeta falou detalhes, falando, Saul, é Deus que está contigo. Pela graça, Deus está contigo. Faz do chamado, esse apanhado aqui, fala do chamado que ele teve. E Deus confirma com provisões o chamado que esse homem teve. Aí depois ele fala assim, ó, você seguirá Gibeá Elohim. Tem outra versão que fala outeiros. Tem alguma aí que é outeiros? Tem uma versão que fala isso. Enfim, é um lugar alto. E lá naquele lugar alto, perceba o detalhe da palavra, gente. Ele iria para aquele lugar, mas lá naquele lugar, que era um território de Deus, num lado daquele ali, tinha a guarnição dos filisteus. Os filisteus eram o arqui-inimigo dos israelitas. Me fala que há de ser, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas, que desce do alto. Repita, profeta. Desce do alto. E eles vêm com saltério, tambores, flautas e harpas. E estarão profetizando. Então o que eu entendo aqui, querido? Nós temos que ter discernimento por recebermos a unção.
o Senhor não vai tirar os nossos inimigos. Eles vão estar muito perto. A guarnição dos filisteus estava muito perto. E os profetas desceram do alto e viram também aquela guarnição. Então, os servos do Senhor, não pense que você não vai ter que guerrear. Repita comigo, guerrear. Porque ele entra naquele lugar, os profetas estavam no alto. Aqui fala da questão da unção, de receber de Deus, de estar no nível, no lugar de Deus. E fala que eles vieram com adoração. Repita, adoração. Então Deus falou para Saul: Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu, você tem unção. Vá para o lugar tal, você vai receber. Você vai ver ali o sacrifício. Você vai entender ali o pão, que fala da palavra. E ali vai ter o vinho que fala do Espírito. De novo, você vai ter que ser cheio disso. Aí ele fala: vai para o lugar alto, porque os profetas vão descer de lá. E os profetas vão estar adorando a Deus. E você vai entrar no meio deles. Ele não tinha ministério profético. Você vai entrar no meio deles. E eu quero te dizer que a adoração, que Deus abre os céus, não tem escolha de A, de B. É para aquele que entende aquele mover e fala: eu quero viver isso na minha vida. Eu quero viver isso na minha história. Porque eu tenho a unção de Deus. Eu tenho o chamado de Deus. O homem pode pisar na bola comigo, mas o Senhor é que me chamou. Isso fala de identidade. Isso fala de posicionamento frente ao propósito. Frente ao propósito. E ele continuou falando fala do saltério, que é uma coisa mais suave. Fala do tambor de guerra. Fala do tambor. Fala das harpas que estariam ali tudo profetizando. Davi tocava a harpa depois passava para os demônios dele sair. Fala de libertação aqui. E aí fala o seguinte: o Espírito do Senhor, oh meu Deus, aleluia, se apossará de ti. E você vai profetizar com eles. E tu será mudado em outro homem. Ele fala na caminhada do chamado dele, a confirmação que Deus deu, recebendo a provisão. Quando chega ele fala: sem a unção do Espírito, você não permanece. Você não permanece. Porque a unção do Espírito, o que o Espírito faz? Ele o quê? Convence do pecado, do erro, da justiça. O Espírito, ele convence, é o Espírito que muda a natureza. A natureza. É o Espírito que muda. Você já ia falar assim: pau que nasce torto não morre torto. Até a cinza ela é. Até conhecer Jesus. Porque o dia que conhece Jesus, aquele que é torto, ele se alinha. Porque Jesus é filho do marceneiro, ele sabe mexer com madeira torta. Ele alinha. O primeiro sinal da unção é uma mudança de identidade. É uma mudança de dentro para fora. A gente vem para a igreja, passa pelo batismo, faz um tanto de coisa, mas se a gente não mudar, a gente trocou só de igreja. Só de igreja. Continuar, é isso que Deus, hoje a preocupação, Satanás não tem preocupação das pessoas virem na igreja. A preocupação é que eles ouçam o evangelho e continuam fazendo errado. A indiferença ao evangelho. Porque antigamente a gente falava: aquele pessoal é não praticante. O evangelho tem muitos não praticantes do evangelho. Simpatizante do evangelho. Palavra dura, né? Simpatizante. Mas está no tempo da gente mudar. Está no tempo de entender que no caminho do chamado, o Espírito está à disposição. Que eu não posso abrir mão daquilo que Deus me chamou. Eu não posso abrir
abrir mão pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pela esposa, pelo esposo, porque o Senhor te ungiu. O Senhor te ungiu. Vocês não entenderam, não? Vocês não é ungido, não? Eu vou fazer então outra reunião de entendimento de evangelho. Porque a palavra de Deus fala assim, gente, eu estou elétrica hoje desde cedo. Então vocês, fica esperto comigo hoje. Responde rápido. Porque o que acontece? O dia que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito. Você recebeu a unção. O Espírito mora dentro de você. O Espírito te ensina a caminhar. O Espírito te ensina sobre Jesus. O Espírito te ensina sobre o Pai. Então quando eu falo, você tem chamado. Você é ungido. Seja no que for. E aqui eu quero pegar mais umas coisas esmiuçadas aqui. Pastora, não tem tempo para nada. Eu falei, ok. Mas você pode se desafiar. Fala assim, pastora, eu trabalho arrumando cabelo, um exemplo. Não estou falando de ninguém. Vocês param de pensar, você está falando de mim. Estou falando de você, não. Você nem... Vou ficar falando uma pregação inteira para você? É para todo mundo. O cabeleireiro, tá. E você fala assim, pastora, eu não tenho condições. Por que você não pode fazer assim? Deus, pelo menos uma vez no mês, eu vou pegar uma pessoa que necessita. Vou arrumar o cabelo dessa pessoa. Vou pôr o cabelinho num lugar. Por que você não pode fazer isso uma vez no mês? Não vai custar nada. Você manicure. Pastora, eu tenho um desafio. Eu vou atender uma pessoa necessitada, com as unhas encravadas, virada assim, ó. Uma encontrando com a outra, assim. Pé rachado. De tanto trabalhar, de esforço. Eu vou pegar. Por quê? Pastora, eu sou autônomo, eu trabalho com isso e com isso. Por que você não pode oferecer um dia? Por que eu não posso oferecer um dia? E falar, não, eu vou cuidar de fulano de tal, eu vou fazer isso. Aí a gente fica naquele clubinho esperando Jesus voltar. Porque a gente não aprendeu a ajudar o próximo verdadeiramente. Não, eu já dizia, meu oferta, sou boa pessoa, tá ok. Mas Deus está falando assim, vai além. Vai além, eu estou abrindo porta para ir além. Estou abrindo porta. Eu faço bolo. Eu faço isso. Falei, eu vou fazer bolo um dia, vou andar, não, vou dar bolo. Vou dar bolo. Ou um dia faz bolo e traz para essas crianças aqui, eles comem tudo. Sabia que eles gostam de comer tudo? Fica tudo querendo. Por que vocês não fazem uma bandeja de trem e traz? Falam, vou dar para os meninos. Se movimente. Se movimente. Eu tenho uma oficina de carro. Primeiro que chegar, ou eu vou pegar uma pessoa que precisa da minha ajuda, eu vou oferecer meu serviço e eu vou dar gratuito o meu serviço. Mas que folgado lá, tá postando comendo hambúrguer. Não é sobre o outro, menino. Não é sobre o outro. Deixa ele comer hambúrguer. Pelo menos está comendo pedra, coitado. Está comendo hambúrguer. Mas eu aproveito. Para de julgar. Deus, você não tocou no coração para dar para essa pessoa? Dá para essa pessoa. Igual os meninos que mexem com carne. Uma vez por semana pega um pobrinho e dá um quitinho de carne. Eles não sabem nem que é carne de boi. Coitado que é carne de boi. Porque o boi está caro demais. Ainda bem que eu gosto de porco e frango. Né? Faz um kitzinho. Fala, eu vou dar para uma pessoa precisando. Eu estou chegando aqui sentir de Deus para trazer uma carne para você. Mas não fica tirando retrato para ficar parecendo para os outros, não. Isso fala, gente, da gente porque às vezes a gente acha que a gente usa a unção quando está pregando, quando está tocando, quando está orando, não é só isso. O evangelho é mais do que isso. E eu tenho falado muito com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero viver igual. Eu não quero passar aqui na terra uma vida insípida. Eu me desafio todos os dias. E eu tenho as minhas limitações físicas.
Tem várias limitações, mas todos os dias eu me desafio. Que eu falo, eu não aceito viver assim, Senhor. Porque o Senhor me chamou para lá. Mas é porque Deus te ungiu, é porque Deus te falou. A gente tem mania de achar que a vida dos outros é mais fácil do que a da gente. A diferença é que eu decidi viver para Jesus. Mas eu vou aqui, senão eu não consigo falar tudo. Então, irmãos, a unção, ela muda a gente de dentro para fora. De dentro para fora. Se eu vejo a necessidade do meu próximo, eu não consigo me sensibilizar. O irmão não tem um arroz para comer. Aí eu vou falar com a pastora que quarto domingo ela está lá, eu consigo pegar. Aí o irmão vai comer terra. Mas ele não é irmão não. Ele é da religião tal. Não sabia que a Bíblia falou que a gente não pode ajudar quem é de outra de religião, não? Não sabia disso, não. Tem coisa que eu tenho que aprender. Isso eu nunca vi. Então é o quê? Reparte. Não, eu vou dar um arrozinho, vou dar uma cebolinha. Mas é tudo zoar de drogas, vai não sei o quê, vai vender não sei o quê, não sei o quê. Ô irmão, eu vou para o centro de Betim e separo um dinheirinho. A hora que eles me param na rua e ficam pedindo, eu tiro o dinheirinho, mas não dou antes não. Aí primeiro eu falo, você sabia que Jesus não quer? Ele olhando para o dinheiro e eu falando. Você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus... E ele olhando. E sabia que você tem que sair dessa vida? Cadê sua família? Você largou sua família, está vivendo essa miséria. E ele olhando. Dinheiro. Então assim, eu vou e falo, você quer oração? Uhum. Aí você vai fazer não sei o quê. Ô irmão. Quem sabe ele ouviu? Quem sabe ele ouviu? A palavra, ela cai e fala que o Espírito, ele vai nos eirados, o Espírito, ele vai nos discotecas, o Espírito, ele vai nos pão de droga, o Espírito vai para um tanto de lugar. Eu sou só canal. A gente quer ver, confirmar e falar, é porque eu fiz, você fez isso, né? Você saiu por conta minha. A gente gosta disso. Essa natureza de vaidade, orgulho, que todos nós temos isso, gente. Eu tenho também. Inveja. Nós temos que lutar contra inveja. Às vezes, e aqui, gente, Deus me deu uma palavra hoje de manhã, assim, maravilhosa. Esse arranjo está lindo? Está lindo, não está? Só que para ele estar tão resistente assim, ó. Dentro aqui, que tem umas cascas. Mas antes das cascas, geralmente eles usam argila e papel. E vai colocando. E finca esse trem aqui na argila, porque senão solta. Então aqui eu olhando isso aqui, eu falei o seguinte. Nós precisamos entender que nós somos vasos na mão do oleiro. E os vasos na mão do oleiro, todo mundo é diferente um do outro. É só você olhar um para o outro. Cada um tem a sua diferença. E na olaria, existe vasos assim, 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 assim. E assim, quase que eu entro lá dentro. Tem vasos de todos os tamanhos. Só que o vaso, assim, ele às vezes quer ser um vaso assim. Porque não reconhece a sua unção e a sua identidade. Porque quando eu reconheço a minha unção, eu não vou querer ser o que o outro é. Porque a gente tende a olhar para o outro e falar, não, mas o outro é melhor do que eu. O outro fala melhor, o outro canta melhor, o outro se expressa melhor, o outro veste melhor. É assim ou não é, igreja? É. Sabe por quê? Porque ainda nós não reconhecemos a unção que nós carregamos. Nós não reconhecemos o chamado. Porque um vaso desse tamanhozinho, ele vai comportar florzinhas delicadas. E quando você coloca ele no lugar, é aquela delicadeza. Se eu pegar aquela florzinha e colocar aqui, nem vai aparecer. Se eu colocar isso aqui dentro do vaso, cai o vaso e cai a flor. Eu preciso ser aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não tenho que querer ser o que o outro é. Porque cada um carrega a unção. E uma coisa que eu tenho aprendido, respeite a unção do outro. Porque às vezes a gente fica...
respeite a unção de cada pessoa. Cuidado com as unções de cada pessoa. Porque quem deu a unção foi quem? Deus. Então, voltando aqui, eu preciso entender que nós somos um organismo vivo, um ajudando o outro. E o que acontece? Se não tivesse argila que esse arranjo já tinha desfeito, ele não estava tão belo, tão perfeito, tão organizado. Mas para ele estar tão belo, tão perfeito, tão organizado, foi necessário que a argila estivesse ali escondida. Por quê? Eu preciso entender, para esse aqui brilhar, tem algo lá sustentando, escondido. Se o meu lugar for ser argila, glória a Deus. Vocês não ficam mexendo no celular e eu estou vendo, não, hein? Hoje eu estou na giraia. Vocês ficam olhando no celular e eu estou vendo. Então, assim, a argila, ela tem que saber da função dela qual é. Aí eu quero ser o vaso, eu vou enfeitar. Não é o dela. O dela é estar aqui para sustentar. Agora, aquele que está na frente, que os outros estão vendo, tem que entender. E principalmente esse aqui, tem que entender que para ele estar aqui, ele está sustentado ali. Isso fala de humildade. Humildade um com o outro. Aqui eu não falo a unidade. A unidade é o quê? É uma diversidade junto, não é uma uniformidade. Porque a uniformidade é aquilo que você bota na máquina, sai todo mundo igual. A peça desse tem 1000 igual. Nós não somos uniformes. Nós temos uma diversidade nossa dentro de uma unidade. Deus ama a unidade, Deus ama o amor, Deus abomina a divisão, Deus abomina essa língua que a gente às vezes usa para matar o outro. Deus abomina, porque a nossa língua, ela tem que ser usada para exaltar o Senhor. Então ele vai lá, o Espírito mexe nele, começa a mexer, e ele ainda fala com ele assim no verso 8, ele fala assim, olha, eu fiquei encucada com esse verso 8, por que ele estava aqui, se a história aconteceu depois de mais de ano? O verso 8, ele deu uma profecia para ele, falou assim, olha, tu porém, descerás adiante de mim, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas 7 dias, esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que has de fazer. Esse verso 8 foi acontecer no capítulo 13. Depois de um ano. Uns falam que é 1 ano, os outros falam que é mais. Mas aqui está escrito, 1 ano que reinara Saul em Israel. Então aconteceu, foi aqui, depois de 1 ano. Aí Saul foi uma guerra contra os filisteus. Quem é que estava lá no morro, junto com os profetas de um lado e o profeta do outro? Os filisteus. Os filisteus representam para nós uma casta de demônio que trabalha na intimidação, que trabalha no medo, no desespero. Porque os filisteus eram um exército extremamente poderoso e numeroso, mais guerreiro do que Israel, a termos de técnica. E eu quero te dizer que a unção, ela te empurra para o seu maior inimigo. Repita comigo, a unção me empurra para o meu maior inimigo. Cada um tem a sua dificuldade. Mas a unção, Deus fala primeiro, a capacitação. Deus fala da importância do Espírito Santo. Mas chega e fica um tempo a gente aprendendo sobre isso. Mas chega o dia da prova. Aqui chegou o dia da prova para Saul, para ver se ele iria passar pela prova. E fala que os filisteus se reuniram para guerrear contra Israel. Mas ele esqueceu do que ele recebeu lá atrás. Era costume dos exércitos de Israel
o sacerdote ele tinha que ir para sacrificar, para falar, olha, aqui a guerra quem ganha é o Deus Todo-Poderoso que vai guerrear. Era costume. O sacerdote ia primeiro, depois a guerra acontecia. E foram 7 dias. E reunirem suas tribos ao redor, para aquela grande guerra, aquele grande povo. Passou o primeiro dia, nada de Samuel. Segundo dia, nada de Samuel. Terceiro dia, nada de Samuel. Quarto, quinto. Quanto tempo você tem esperado Deus movimentar na sua vida? Quanto tempo? Como que você tem lidado com essa espera de Deus? Eu sou uma mulher de espera de anos. Mas como que você tem lidado? Você tem ficado amarga. Você tem tido inveja. Você tem se transformado em quem? A unção que vou receber, o seu relacionamento com o Espírito. O que tem acontecido com o tempo de espera? Que ele passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. Chegou o 7º dia. Nada de Samuel. O povo começou a ir embora. E ele começou a desesperar. O que ele faz? Manda vir o sacrifício. Eu vou sacrificar. Ele não podia sacrificar. Ele era um benjamita. Ele não tinha essa função. Ele não tinha esse chamado. Ele não podia fazer esse ofício diante de Deus. Quem tinha o ofício era o profeta Samuel, que era para fazer um levita, da tribo de Levi. O que isso serve para nós? Esse jeito que a gente tem de não saber esperar e a gente vai e faz. Vai e faz. Moisés, quando subiu no morro, ficou 40 dias lá, Deus falando com ele coisas maravilhosas, tremendas. O povo lá de baixo demorando, está demorando. Faz um bezerro de ouro. Não consegue esperar Deus movimentar. Levanta bezerro de ouro. Abraão e a mulher dele, é a Sara, que é a mulher dele? Não é? A Sara endemoniadinha lá. O Senhor tinha dado a promessa para ela. E falou com ela assim, mulher, você vai ter um menino, esse menino. Aí, eu já passei da idade, não vou ter filho que eu passei da idade, tal. Aí essa mulher vai e fala assim, vou dar minha escrava. Abraão achou tão ruim. Uma mulher nova. Deu lá. O que aconteceu? Nasceu Ismael. E depois nasceu o filho da promessa. Até hoje tem guerra lá. A tribo Ismael foi um povo grande também, tribo grande. E está lá até hoje. Na guerra contra os israelitas, que é o povo da promessa. Essa mania que a gente tem quando Deus está esperando dar a resposta, a gente se rebela, a gente resolve fazer do jeito da gente. Querido, a unção é provada na obediência. Gilgal foi o lugar da provação da unção. Qual é o lugar da provação que você tem passado? Como que você tem dado respostas naquilo que Deus te chamou? Pastor, é uma bagaceira, fiz tudo errado. Então se levante de novo. Então você está vivendo o tempo da graça. É o tempo da graça que nós estamos vivendo. Se levante e tenha a resposta. Porque você teve o chamado, Deus começou a transformar você. Mas veio o tempo da prova, aonde que Deus prova o nosso coração. Porque tem um mandamento da palavra que fala assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma. Não tem um negócio assim? Você tem que amar a Deus. O Senhor fala, ame ao Senhor. É uma ordem. As nossas provas, nós somos provados o nosso amor para com Deus. Porque o nosso amor para com Deus é totalmente contrário com a nossa natureza adâmica, pecaminosa. O amor de Deus, ele estende, ele dilata. Aí quando a gente está na prova, os filisteus é o lugar de intimidação, de medo e de prova. Aonde? Aí vai e fala aqui, ó. Ele foi e sacrificou. Aí Samuel falou, o que você fez, senhor? Que bobagem que você fez.
Mas mesmo assim ele teve chance ainda de ter um reinado sobre o governo de Deus. Aí o que acontece? Vem a guerra lá de Golias. Novamente os filisteus. Ele fracassa, ele ganha aquela luta. Mas os filisteus depois se reagrupam e vai de novo para uma guerra. Lá para frente. Aí fala que os filisteus tiveram lá Golias. Um gigante. Tem gente que fala que é 3 metros, 4 metros, 5 metros. Eu não sei. É mais de 2,50 metros, eu sei que é. É gigante. Né? Maior do que 2 grandes que eu tenho aqui. Bem maior. Grandão. Então, se levanta o gigante, está lá Israel. Está lá o gigante. Aí o gigante vai e afronta esse. Quem é que vai me enfrentar? Que a lança dele daquele tamanho. E o povo lá. Quem é que vai me enfrentar? Nada. É 1º dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O povo, quando viu o gigante, pum, pum, pum. O medo. A intimidação. A intimidação. Aí entra agora outro personagem, Davi. Quando Saul fracassa na obediência, Deus levanta outro. Porque Saul tinha um coração obstinado. Ele estava mais preocupado em que as pessoas achavam dele do que realmente Deus achava dele. Ele achava porque ele era bonito, ele era forte, a palavra que fala, que ele era bonito, ele era acima de todo, da altura dos outros, ele se achou. Né? Achou. Só que ele não foi fiel, então Deus ungiu o outro. Samuel ungiu o outro. Só que Saul, quando ele foi ungido, ficou anos lá cuidando das ovelhas do seu pai. Os irmãos dele foram para a guerra e ele ficou. E ele, na solitude e solidão. Primeiro, ele estava sozinho mesmo, mas ele transformou a solidão em solitude. O que é solitude? Quando eu consigo me conectar com o Senhor e eu estou bem de estar sem pessoas ao meu redor. E naquele lugar ele recebeu salmos, ele recebeu músicas. Naquele lugar, o coração dele se apaixonou pelo Senhor. Ali ele teve que vencer as suas batalhas, os ursos, os leões, não sei se era mais de um, mas ele lutou e venceu. E um dia o pai deles lá na guerra, o gigante afrontando, olha para você ver, situações diferentes, porque não tinha celular, né, gente, no Zap. Hoje estava o trânsito aqui, já colocou no grupo de célula, olha o trânsito que está aqui. Eu falei, hoje eu atraso tudo. Então não tinha o Zap, a internet, que daqui você vê, está conectado do outro lado do mundo. Não, ninguém sabia. Para saber, tinha que ir correndo. E o pai de Davi fala assim, Davi, pega uns queijos, uns pães aqui, leva para o chefe lá e vê seus irmãos como é que está. E chega Davi com a sacolinha dele. A palavra dá-se a entender que ele era desprezado pelos irmãos e rejeitado pelos irmãos. Ele chega lá e ele pergunta o que está acontecendo. Os irmãos xingam ele, mas ele não importa. O irmão está ali, ele dá a volta do irmão. O coração dele não ficava triste porque os irmãos não gostavam dele, não dava certo com ele. Ele andou a vida dele, ele não parava nas pessoas, ele parava em Deus. Aonde você tem parado? Tem gente com chamado que para no meio do caminho porque se decepcionou. Eu quero te falar, e vai decepcionar mais ainda. Pessoas decepcionam pessoas. E a gente precisa preparar uma mesa para todos. E perdoar, porque é assim que Deus faz conosco todos os dias. E Davi vê, o gigante aparece. Foi preciso que alguém de outro ambiente, repita comigo, outro ambiente. O ambiente dos céus. Porque ele estava no ambiente de Deus. Entrassem para um ambiente de trevas para discernir ali. Então ele veio cheio de Deus, cheio de amor. Aí ele vai e escuta o gigante afrontando o exército do Deus vivo. Aí ele vai e fala assim, quem... Aí eu acho bonito demais. Ele fala assim, quem é esse incircunciso para falar do meu Deus? Quem é esse, na nossa linguagem, quem é esse Zé Mané? Para ficar falando de um Deus todo-poderoso. Quem é isso, essa coisinha?
que não conhece nada do meu Deus. Aí ele falou assim, eu vou contra ele. Para que o povo ficou assim? Como que ele vai? E contou para Saul. Falou, Saul era o rei. Aí Saul, você vai, vou. Aí ele falou assim, tome a minha armadura. Ele tinha uma armadura de rei, feito para ele. Ele tinha recebido uma incumbência de representar aquela nação. Era dele. Aí, como ele não confiava mais nele, como ele sabia que estava andando por caminhos que não era do Senhor, ele sabia que ele não podia ir, porque ele não estava alinhado com o Senhor. Aí ele vai, toma a minha armadura de guerreiro e de rei, e vai guerrear. Põe no Davi, Davi não consegue nem mexer. Aí Davi fala, não quero isso. Não quero isso. Eu já venci guerras com o meu Senhor. Antes de enfrentar gigante, a gente precisa da solitude, do entendimento de Deus. Saber quem é Deus, porque quando a luta vier, porque ela vem. Quando a guerra vier, ela vem. Você vai estar pronto para dar respostas de Deus. Não é resposta de menino, de menina. De um povo frouxo. Hoje não pode falar nada com ninguém. Na escola não pode falar, no trabalho não pode falar, na igreja não pode falar, nada pode falar, porque o povo ficou assim. Ó. Você sabe aqueles beijinhos? Quem tem beijinho? Aquelas frozinhas. Aqueles beijinhos é uma bênção. Aqueles beijinhos em tempo de chuva, eles morrem. Tempo de seca, se você não aguou direito, eles morrem. Toda uma sensibilidade. E às vezes nós queremos andar com essa sensibilidade. O Senhor está mandando a gente crescer. Porque vai vir guerra para guerreiro, não é para menino não. Menino não sabe manejar a espada não. Menino brinca de carrinho. O Senhor quer homens e mulheres que o som da voz deles passa do primeiro céu para o segundo céu e começa a guerrear. É lá. Enquanto a gente está gritando por direito, criança que briga um com o outro e fala, é meu, é meu, é meu. O adulto ele pega e fala e reparte, toma. Toma, repartir é coisa de adulto. Aonde que a gente está? Que nível que a gente está? E olha que você recebe alimento mesmo. Não é coisa para alisar ego de ninguém, não. É alimento. Que recebe. E o Senhor aqui, ele vai e fala assim, aí Davi vai, não, eu vou. Davi pega a funda, a pedrinha dele. Olha para o gigante olha e ri na cara dele. Fala, o que é isso, um cachorro? É muito desaforo. O que é isso? Que está vindo? Ele falou, eu vou te mostrar quem está vindo. Na força do Senhor que eu vou. Pega a fundinha dele e sai correndo com aquela fundinha. E sai correndo. Eu imagino esse negócio. Hein? E o gigante morrendo de rir. O que ele vai fazer? Que é trem? Vou arrancar o pedaço da cabeça dele, do dedo dele. E roda, e pó. Acerta. Aí ele cai para trás. Cai para trás, né? Não pode ser para frente. Cai para trás. Ele pega a espada e corta a cabeça dele. O inimigo tem que cortar a cabeça. Por quê? Que aconteceu lá? Porque eles não venceram os filisteus lá. Toda vez os filisteus não tinha gigante não, era o povinho assim, mas não conseguiu vencer. E para nós aqui o povinho é problema. Toda vez que o problema vem do seu tamanho, você, não, vai deixar para lá, deixa para lá, deixa para lá. Chega um dia que é do tamanho de um gigante, em que você vai ter que enfrentar. Porque cada um vai ter que guerrear suas guerras. Eu não sei quais são as suas guerras. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem chorado, o que você tem sido humilhado, o que você já perdeu nessa terra. Eu não sei da sua história, mas eu sei de um Deus que te ungiu e colocou dentro de você o potencial para aquele que te olhou lá no pó. Vai te olhar e falei, eu fiz, mas Deus me levantou e me curou. Deus fez isso comigo. Saul viu Davi. Davi tocava as musiquinhas para os demônios dele sair. Davi casa com a filha dele. E toda vez que ele ficava possesso, ele cantava a musiquinha.
tocava lá no instrumento dele e ele melhorava. Um dia ele estava mais endemoniado que outro. E ele pega uma lança e tenta matar Davi. Aí ele se desvia. Aí Davi falou, ele quer me matar, ele vai me matar. Então Davi foge e começa a fugir. Ai, Davi está ali. Vai Saul atrás de Davi. Davi estava com sociedade, em Nob, um negócio lá. O Saul estava tão ruim que ele vai lá e matou o sacerdote, a cidade toda. Inocentes. Ele mudou o coração. É possível uma pessoa que recebe unção perder a unção e ser cheio de outra coisa? É possível. É possível. Ele recebeu tudo que ele precisava para vencer, mas ele não cuidou da unção. Ele cuidou daquilo que o coração dele queria. O coração pode nos desviar do chamado. Nós podemos perder o chamado, a intimidade com Deus, porque o coração ele é enganoso, ele faz a gente andar numas uns trem que não presta. E ele só foi afundando cada vez mais. Cada vez mais ele foi criando coisa na cabeça dele. Ai, Davi vai pegar meu reino. Ai, vai fazer isso. Aquele está me traindo. Olha, aquele está aprontando. Matou gente inocente. Chegou um ponto em que Davi falou assim com os dele. Diz que se uniram a Davi homens amargurados, homens destruídos, homens sem esperança. E eu acho lindo. Davi, no meio daquele povo ruim, a essência boa dele foi transformando homem a homem. E aqueles homens se transformaram no grupo de elite do rei Davi. Homens que davam a vida por ele, homens que protegiam o reino, homens homens rejeitados, desonrados, foram homens honrados, foram homens guerreiros, que guerreavam, a mão grudava na espada, mas não largava o que ele estava fazendo. Querido, as coisas que acontecem ao nosso redor não podem entrar dentro de nós e tirar de nós a beleza do Evangelho, a beleza do Senhor. Nada mais é importante do que Cristo em nós, a esperança da glória. E esse Davi e esse Saul está dentro de nós, são duas naturezas. Quantos de nós, incrédulos, faz coisa que não devia fazer? Decide agir com as mãos, sem obedecer o Senhor, e leva uns coros, uns cacete, apanha. E fica ainda, ai, mas é porque você demorou, por isso que eu errei. Fez errado porque é teimoso e teimosa. Não é culpa de ninguém. Porque a gente quer colocar a culpa em alguém. Foi desde lá. A Eva fala, é a cobra. Adão fala, é a Eva. Alguém ganhou a culpa. Alguém ganhou a culpa. Menos eles, que falaram, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Mas ele fala, não sei para que você colocou essa árvore, para que você não podia comer, porque colocou ela aqui. A gente ainda pensa essas coisas, porque nós temos livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para lidar com a unção que Deus te deu. Você vai escolher se vai ficar arrastando chinelo a vida toda, ou se vai acreditar na provisão que Deus te chamou. E começar a fluir na unção que Deus te deu. Deus nos chama a unção. Mas Davi, ele vai com os homens dele e fala, chega, não vão ficar mais em Israel. Eles foram para as terras dos filisteus. Fala assim, como assim? O que acontece? Davi, ele foi para a terra dos arqui-inimigos de Israel. Mas ele não tinha medo deles. Ele não tinha, ele foi triste. Mas com medo não, sabe por quê? Ele já tinha vencido os filisteus. E qualquer um que mexesse com ele ia vencer. Porque ele estava diante de Deus. O nosso medo não tem que ser de inimigo. O nosso medo tem que ser se a gente está na direção de Deus, na obediência de Deus. Se o nosso coração está alinhado a Deus. Porque se tiver, não tem filisteu para se levantar. Não tem filisteu. Então essas duas naturezas que a gente tem dentro de nós. Davi é aquele que busca Deus.
Davi é aquele que ouve Deus. Davi é aquele que obedece a Deus. O dia que ele entrou para desobedecer, a vida dele levou ele um couro nele. Nós temos essas duas naturezas. Qual natureza tem vencido você? Você tem honrado a unção que foi depositada em você pelo Espírito Santo de Deus? O que você tem feito? Quanto tempo você gasta? Você investe no Senhor, e quanto tempo você investe nas suas carências? Investe em você. Porque, querida, eu quero te dizer, quando a gente aprende a investir em Deus, a nossa vida muda de dentro para fora. A gente começa a ser feliz com todas as coisas. A gente começa feliz com muito, com pouco. Porque o que importa é andar o tempo da provisão de Deus. Nós somos chamados para dar uma resposta no tempo das provas. E fala assim, olha, você sempre vai ser empurrado. E o tempo vai te esticar. Jesus, quando ele foi batizado nas águas, houve a pomba, o símbolo do Espírito, e a voz. Esse é meu filho amado, em que minha alma compraz. E fala logo após que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Repita, deserto. Chegou no deserto, Jesus ficou 40 dias sem beber, sem comer e sem relacionamento. A base de necessidade de todo ser humano. Relacionamento, comer e beber. Essa é a base do ser humano. E Jesus ficou sem essas três coisas 40 dias. Sabe por quê? Lá no jardim do Éden, tinha fartura de pão. Tinha fartura de relacionamento. Fartura de bebida. E lá o homem caiu. É mais fácil o homem cair com a provisão do que com a necessidade. Porque com a provisão ele começa a confiar nele mesmo, nas coisas dele. Mas na necessidade, ele depende unicamente do Senhor. Coloca a mão em direção ao seu coração. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi liberada nessa noite. O Senhor trouxe cada um para estar neste lugar, e cada um que vai nos ouvir, ó Deus, online, está nos ouvindo. Que nós não nos esqueçamos que o Senhor é que derramou uma unção sobre nós. E essa unção é através do Espírito hoje. O Espírito antes vinha sobre, o Espírito hoje vem dentro da gente. Cada um de nós tem um Espírito para vencer os inimigos, para vencer a nossa própria natureza. Porque Saul, ele foi vencido, foi por ele. Pelas coisas que ele pensava, pelas coisas que vinham na mente dele. E ele reagia de acordo com aquilo e foi perdendo a unção. Senhor, nós não queremos andar como Saul. Acreditar nas coisas que estão só na cabeça dele. Mas não é uma realidade. É a maneira que ele via. Mas o que ele via estava errado. Não era a realidade. Nós queremos ter a natureza de Davi. A natureza de Davi. Ele via o amor, a presença de Deus. Ele ansiava pelas águas, assim como as corças ansiavam pelo barulho das águas, porque ele falava do Espírito, falava da restauração, falava da alegria. E ele falava: eu não posso viver sem ti, Senhor. Eu não posso viver sem a sua presença. Eu não sei o que vai me custar aqui na terra a sua presença. Andar e movimentar na sua unção. As renúncias, os sacrifícios que eu vou ter que fazer. Mas eu decido me humilhar. Eu decido viver o chamado. Eu decido viver uma vida que o Senhor me chamou em família. Amando a minha casa, amando a minha família. Eu decido viver aquilo que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, muda a minha natureza. Transforma a minha natureza amarga, sem propósito, sem alegria, que não perdoa. Transforma a minha natureza cheia de lascívia e imoralidade. Transforma a minha natureza que é gananciosa.
Transforma a minha natureza que é imoral. Transforma a minha natureza que é murmuradora. Transforma a minha natureza, Senhor. Porque eu não posso perder a alegria de viver nos seus átrios. Porque eu não posso perder a alegria da presença. Porque eu não posso perder a alegria do chamado. Porque se não for o Senhor, o que será de mim? Porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Eu preciso do Senhor, Jesus. Porque a palavra de Deus é como uma água quente. A água quente amolece uma batata, mas a água quente também endurece o ovo. E eu que escolho que a palavra vai servir para mim, ela vai me endurecer ou ela vai me quebrar. Sou eu que escolho. Senhor, mas nós decidimos como igreja nos quebrantar diante da verdade do Evangelho. Porque nós cremos que o Senhor virá e nós queremos estar com o Senhor. Nós queremos viver um Evangelho pleno da sua vida em nós. Mova em nós, Espírito. Louve a Deus com as suas palmas e declare a Ele a glória e o louvor. Aleluia. Irmãos, não fica cansadinho da pastora de vocês não, que hoje eu estou elétrica, eu pregava até meia-noite. A gente ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado e para o outro. Porque o Espírito tem agitado a minha alma. Agitado a minha alma. Porque, vinde, voltemos ao Senhor. E Ele vai transformar a nossa história. Ele vai transformar a nossa história. Se movimente. Se movimente. Pastor, eu não sei fazer nada, mas você sabe plantar. Tudo que você planta fica bonito. Planta e dá para os outros. Ah, mas eu não tenho vaso, faz com latinha. Faz com o que você tem na mão, use o que você tem. Mas se movimente em nome de Jesus. Se movimente em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.